título da mensagem de hoje é: tem grandes viradas crescendo em sua vida. Eu poderia dizer também para você que o título dessa mensagem é: você não terminará abandonado, parte 2, porque ela é sequência de uma mensagem, a primeira mensagem que ministramos no mês de julho, numa quarta profética, cujo título foi: você não terminará abandonado. A continuação dessa mensagem é: tem grandes viradas crescendo em sua vida, você não terminará abandonado. Alguém crê? Dá um glória a Deus. Lucas 1, verso 37 diz assim: pois nada é impossível para Deus. O que é impossível para Deus? Quem foi que disse isso? O anjo. Qual anjo? Gabriel. Está registrado onde? Na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, se Deus falou: põe no meu livro aí que nada é impossível para mim, Ele está assumindo a responsabilidade de reverter qualquer situação, porque nada é impossível para Deus. Significa que Ele vai reverter todas as situações? Não, mas Ele tem poder para reverter qualquer situação. Quantos creem que Deus tem poder para reverter qualquer situação? Diga amém. Agora, quantos creem que Deus quer reverter? Porque eu ouvi isso mexeu comigo. Eu ouvi isso essa semana e é verdade. A nossa grande crise, a grande crise de maior parte da igreja, gente que conhece a palavra de Deus, não é duvidar que Deus tenha poder, mas é duvidar que Deus queira fazer. No próximo domingo eu vou entrar numa mensagem cujo título é: está chegando a sua vez, e eu de você não perdi, traz alguém, que nós vamos ver um homem paralítico há 38 anos, esperando uma oportunidade. E quando Jesus, quando quem? Se apresenta a ele, ao invés de dizer para Jesus: eu quero ser curado, eu quero. Jesus pergunta se ele quer ser curado. A primeira coisa que ele faz é dizer: não tenho ninguém que me ajude. Eu acredito que Deus não queira me curar, porque senão alguém me ajudaria. Deus está neste mês com essa série Grandes Viradas, derrubando bloqueios, preconceitos, tabus na nossa mente, no nosso coração, para que o Espírito de Deus flua com liberdade e complete a boa obra que Deus já começou em nós, inclusive com grandes viradas. A nossa grande questão, e eu identifiquei isso em mim, a nossa grande questão não tem a ver com questionar Deus tem ou não poder para fazer. A nossa grande questão, a nossa grande crise, o nosso grande conflito é: Deus quer fazer isso na minha vida? Ou vou além? O nosso lado meio religioso e um pouco consciente também pensa: eu mereço isso. Mas aí alguém vai dizer: pastor, mas não é por merecimento. Verdade, a graça de Deus é um favor imerecido para a salvação. Mas nem tudo nós vamos receber pela graça. Recebemos por causa dela. Ninguém é justo sem ela, tá? Pelo amor de Deus. Antes que alguém venha: um pastor disse que sem a graça é possível. Não disse. Eu disse que nem tudo nós vamos receber pela graça. Ainda que venhamos receber algo por causa dela. Se não fosse ela, não receberíamos. Mas muitas coisas vamos receber pela fé. O justo viverá pela fé. Jesus, a gente vê muitas vezes ele perguntando: você crê? Você crê que eu posso fazer isso? Fé. Se fosse apenas pela graça, ninguém dentro da igreja ficaria doente. Se fosse apenas pela graça, ninguém passaria por crises, porque a graça é para todos. Mas nem todos se posicionam em fé, e nem sempre nós compreendemos em que ponto da fé vai acontecer a nossa grande virada. José, aquele filho de Jacó,
Que a gente, para facilitar, costuma falar o José do Egito. Não, não é José do Egito, não, José de Israel. José de Deus, que do Egito o quê? Mesma coisa que falar o Rogério do mundo, que do mundo o quê? Rogério teve no mundo, mas não é do mundo não, ele é de Deus. Mais alguém aqui? O José que governou o Egito. Porque hoje a gente vai falar um pouquinho do outro José, o marido da Maria, o pai terreno de Jesus. Mas José, eu penso que ele imaginou. Ele, filho querido do papai Jacó, que a grande virada na vida dele, quando ele teve o sonho, olha, o sol, a lua, as 10 estrelas e tal, se curvando diante dele, vai acontecer na casa do meu pai. Eu vou ter uma posição de destaque, assim como eu tenho uma túnica diferente, assim como eu tenho uma roupa diferente, uma autoridade diferente. E de repente os irmãos, com inveja dele, pensam em matá-lo. Lá dentro do poço ele imagina, meu pai vai vir, vai descobrir isso aqui, vai ver a maldade dos meus irmãos e vai me pôr em destaque. Porque a gente vai construindo na nossa cabeça a ideia de como a nossa vida vai mudar. Quem aqui faz isso? Eu faço. Eu estou todo dia construindo como que as coisas vão dar certo para mim. O que eu vou fazer? O que é isso aqui? Não sei o que, próximo culto, e as pessoas vão trazer mais um, as pessoas vão parar de faltar, de ser inconstante, e aí vai isso, e outro vai ser abençoado, outro vai ser batado. Os fofoqueiros vão parar de fofocar e vão gastar a língua falando de Jesus, e o outro, está pensando em tudo, irmãos. A gente vai construindo na mente. Se você não constrói nada na tua mente, eu vou te dizer uma coisa, você precisa ler a Bíblia e ver Gênesis e ver João. Leia Gênesis. No princípio criou Deus, Deus foi criando, Deus foi imaginando e criando. Em João, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito seria feito. Ele pensou, construiu na mente, falou e trouxe a existência. Pense segundo a palavra. Filipenses 4, Paulo vai dizer isso. Não fica inquieto por coisa alguma, no verso 6 e tal. No 8 ele vai dizer, pensa no que é bom, no que é puro, no que tem louvor, no que tem fama. Por quê? Porque se os meus pensamentos são sempre negativos, a minha fé é para perder. E às vezes, muitas vezes, nós nos auto-sabotamos porque não nos achamos merecedores. Mas nós não merecemos mesmo. Mas nós podemos nos posicionar em fé e nos erguer cada dia mais na presença de Deus. José pensa que a grande virada vai acontecer agora na cisterna, meu pai vai ver, nada. É vendido, vai para a casa do Potifar e lá ele começa a se destacar, ele fala, bom, agora vai acontecer uma grande virada, o Potifar vai falar bem de mim, eu não sei o que vai acontecer. Lá ele é injustiçado. Vai parar na prisão, ele podia desanimar e dizer, nunca vou viver aquele sonho. Mas o José era a pessoa que alimentava no coração dele, eu ainda vou viver grandes viradas em minha vida. De modo que quando o padeiro e o copeiro contam o sonho para ele, ele fala daquilo que Deus deu a ele. Agora vamos falar a verdade? Quantos de nós receberam um dom, um talento de Deus e enterraram porque se decepcionaram? A gente, quando a gente faz isso, a gente deveria sentir vergonha de ler a história de José. Porque o que levou José a ser odiado pelos irmãos foi justamente falar da visão que Deus deu para ele, o sonho. E quando ele está preso, ele continua acreditando no Deus que dá sonhos. E ele fala para o padeiro e para o copeiro, não esqueçam de mim, ele dá ênfase a isso. Eu vou ajudar vocês, só peço uma coisa, só peço o quê? Não esqueçam de mim. E o que acontece? O padeiro não tinha como, né? O padeiro perdeu a cabeça, literalmente, né? Puf, a cabeça dele foi embora. Mas o copeiro foi servir o rei, Faraó, aliás. E o copeiro fez o que com José? Às vezes a única coisa que a gente pede para alguém não fazer com a gente é exatamente o que as pessoas. E aí a gente fala, então não vou mais servir. Porque fizeram comigo exatamente o que eu disse que não podiam fazer comigo. Eu não estou dizendo para você ficar sendo ferido pelos outros, explorado pelos outros. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você não enterrar o seu talento por causa dos outros. Se alguém não valorizou, se alguém não reconheceu, se alguém não enxergou, continua colocando seus talentos nas mãos de Deus, que Deus vai levantar alguém que tenha visão e enxergue aquilo que Ele próprio, o Senhor, colocou dentro de você. Está crescendo. Assim como a luz da aurora vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Essas grandes viradas vão crescendo na nossa vida. E a gente vai criando expectativa, mas a gente pensa assim, eu sei que Deus tem poder, mas acho que eu não estou merecendo.
Eu acho que eu errei muito, acho que eu não me dediquei tanto, acho que é porque eu não fiz isso, é porque eu não fiz aquilo, é porque eu não fiz aquilo outro. Eu já contei para vocês, ou a maioria pelo menos já ouviu, logo que eu comecei no ministério, eu levantava domingo 6 da manhã para orar, porque eu falava, domingo é o dia do Senhor, então eu não posso entregar um culto para Ele de qualquer jeito, eu vou mais cedo para orar. Vou mais cedo? Não, eu já morava na igreja, eu levanto, e eu ia para o altar orar e tal, dormia, nessa época ainda não tinha nem cama. Era auxiliar na igreja, vendia revista para poder comprar comida. E tinha dia que acabava o gás. Lembro que a gente levantamos dinheiro para comprar comida, agora à noite nós vamos fazer uma janta. A hora que foi no mercado, comprou as coisas, fechou a igreja, agora vamos fazer a janta, acabou o gás. Não tem dinheiro para o gás, não tem lugar aberto para comprar o gás agora, não tem carro para ir buscar o gás, então vamos abrir um jejum e amanhã a gente vende revista para arrumar o dinheiro do gás e a gente come. E tudo bem, feliz da vida. E dormia no chão. No chão, usava uma forração, sabe aquelas forração de tipo carpete? Forração. E na época eu ainda sofria muito com rinite, e dormia em cima de forração, você sabe a beleza que é. E aí eu acordei e pus o celular mais 5 minutos, perdi a hora. Fui abrir a porta da igreja, quebrou. Aí ficou a igreja, 3 portas abertas e uma grandona fechada. Eu me senti mal, porque eu tinha o meu compromisso de levantar cedo para orar e não tinha levantado. E eu falei, já sei por que isso aqui quebrou na minha mão. Porque eu não levantei para orar, é o meu pecado, eu isso, eu aquilo. A gente se auto-sabota porque a gente está procurando justiça própria. E claro, sim, a gente precisa produzir, a Bíblia diz, frutos de justiça. A gente precisa apresentar diante de Deus, sim, também as nossas obras, porque elas revelam nossa fé. Mas não vai ser sempre por obras. Muitas vezes vai ser só fé. O que você tem aí? Só tenho fé. Mas tem alguma obra? Ainda não, mas a minha fé está intacta. Doeu, pegou, mas a minha fé está aqui. E eu vou continuar na fé. Até que amadureça, até que cresça e eu possa apresentar as minhas obras. Por quê? Porque nada é impossível para Deus. Deus não apenas tem poder, Deus quer. Toda palavra que Deus me dá é a vontade dEle expressada, revelada ao meu coração. Para que Deus vai me falar algo? Para que Deus vai me prometer algo se Ele não quer fazer aquilo na minha vida? Deus não colocou você e eu no mundo para brincar com a nossa cara. Ele vai lá, Ele vai saber da minha bondade, Ele vai saber do quanto eu sou poderoso, mas não vai provar minha bondade nem provar o meu poder. Que pai é esse? Não, Deus não é assim. Diga, o meu Deus não é assim. Diga, Ele é um pai de amor. E Ele não apenas tem poder, mas Ele também quer. Agora aí vem as perguntas. Nós estamos disponíveis, nós cremos, nós nos preparamos, porque sim, precisamos nos preparar. Não por acaso a Bíblia diz, procura apresentar-te aprovado, como obreiro que maneja bem a palavra da verdade, não tendo que se envergonhar. Eu preciso me apresentar aprovado aqui com uma mensagem pronta. O ministério do louvor precisa se apresentar preparado, pronto para ministrar o louvor, para adorar a Deus. O pessoal da recepção precisa olhar todo o ambiente, de teto ao chão, e preparar para receber as pessoas. Quem está lá na rua, na calçada, tem que preparar para receber. Tem o cone ali, tem a pessoa poder parar o carro para descer. Kids tem que preparar. Tem o lanchinho das crianças, tem a aula. Isso eu estou falando de estrutura da igreja. Quem se casa precisa se preparar para realizar seu cônjuge. Quem tem filhos precisa se preparar para instruir seus filhos no caminho que deve andar. Deus quer fazer, mas a pergunta é, nós estamos nos preparando? Porque Ele não vai derramar vinho novo em odre velho. Tem gente que envelheceu. Tem gente que está com uma estrutura arcaica, engessada, dura. E toda vez que Deus tentar moldar, mexer e fazer algo novo, quebra. Eu li algo algumas semanas atrás e aquilo mexeu comigo. A prosperidade é inimiga do orgulho. Diga comigo, prosperidade é inimiga do orgulho. Primeiro, a Bíblia diz que o orgulho precede a queda e não há prosperidade na queda. A prosperidade é se levantar. E eu não estou falando de dinheiro. Prosperidade é uma realização muito mais plena. O dinheiro é um fator dentro da prosperidade. Um milionário hoje, em estágio terminal de câncer, trocaria de vida comigo, com você, fácil. Sem pensar 2 vezes. Ele pode ter 80 anos e dizer assim, não, mas eu já vivi bastante. Ele trocaria com a gente. Pode ter certeza.
uma pessoa deprimida, abandonada. Então, a prosperidade é inimiga do orgulho. Por quê? Porque a prosperidade me faz estar aberto a aprender. Estou sempre aberto. Tem algo novo? Eu quero aprender. Não, isso aí não é para mim. Mas você já ouviu? Não, não ouvi, mas não é para mim. Foi nessa de que não é para mim, não é para mim. Cuidado com que eu a pastora, mais o Zé e a Sandrinha, compramos uma fração da unidade de uma coisa lá em Olímpia. Vamos ouvir. Ouvimos a proposta, nos interessamos, a gente achou que a gente ia ouvir só para ganhar um vale jantar lá, um vale combustível, sei lá. Sabe quando você viaja, o pessoal quer apresentar aqueles planos e tal? Apresentaram muito bom para a gente, ou pelo menos enganaram a gente bem. Não enganaram, não. É bom. É bom, você está satisfeito, Zé? Eu também estou, graças a Deus. A gente leva os meninos lá e tal, e é uma bênção. E a gente paga meia-meia e vai que vai. Mas eu já sei. Está cheio de gente. Será que eu posso usar o termo que eu vou usar aqui? Que eu já falei que eu vou usar mesmo. Está cheio de gente vivendo uma vida medíocre. E medíocre, gente, não é ofensa, é média. Mas não vai além da média, porque já sabe. Já sei. O anjo vem e fala: Maria, nada é impossível para Deus. Mas José fala: eu já sei. Fala: mas você vai engravidar. Eu já sei. Estou noiva do José. Mas você vai engravidar antes. Não, aí não, porque eu não sou uma mulher pecadora. O que Deus quer fazer, o Espírito Santo, eita, pega aqui. O que Deus quer fazer, e já começou a fazer em nosso meio, para o ano de 2024, é algo novo. Para de dizer que já sabe. Derruba essa presunção, essa soberba. Como eu disse na semana passada, na terça-feira, eu recebi um baque. Na sequência, fui levar um amigo para ministrar numa igreja. E não foi quando esse amigo, que é um pregador internacional, isso e aquilo, ministrou, que mais eu fui impactado. Eu fui impactado na abertura do culto. Com uma frase. Aquilo foi um bálsamo na minha vida. Se eu digo assim, tudo que eles vão cantar e orar, eu já sei, porque eu sou pastor, eu fiz mais, eu sei mais. Não. Eu estou recebendo algo novo de Deus hoje aqui. Mas alguém? Estou aberto. Como vai ser? Eu não sei, mas eu sei que para Deus nada é impossível. Agora, eu faço uma pergunta. Quem é que gostaria de ouvir isso da boca de um anjo de Deus? Dá um glória a Deus aí. Maravilha, gente. Em Apocalipse a Bíblia diz o anjo da igreja, então a Bíblia apresenta como uma figura, não é para idolatrar, até porque nenhum anjo tem que ser idolatrado, ninguém, só o Senhor salva, só o Senhor é Deus, acabou. Mas não estou falando aqui no sentido, sabe, é figura. Quando o recado vai ser entregue a cada igreja, diz ao anjo da igreja, porque anjos são ministradores de bênção. Anjos são instrumentos de Deus na vida das pessoas. Agora, quando você lê na Bíblia, você vê que anjos fazem justiça também. E aí, Deus envia um recado. Como Deus tem enviado hoje um recado aqui para a gente está dando crédito, a gente está levando a sério, a gente gosta de ouvir, pois nada é impossível para Deus. Um monte de gente falou aqui, amém. Mas qual é o contexto? Em qual cenário isso aqui se desenvolve? Qual é o momento? Maria é uma mulher virgem, como deveria ser toda mulher antes de se casar e até o casamento. É o padrão de Deus, porque o ato sexual é uma aliança. Não é uma troca, fica brincando. É uma aliança. E aí ela ouve do anjo que ela vai engravidar. Mas que ela engravidará antes de ter contato íntimo com José, seu noivo. Gente, Maria sabe que o casamento dela está por um fio, porque o José... É fácil acreditar numa história dessa? Gente, se sair amanhã nas redes sociais, uma mulher disse que está grávida, mas é virgem. Um anjo a visitou nessa madrugada. Você já começou a rir aqui.
Gente, aqui na época não tinha rede social. Ela ia ser, eu não sei falar, né? Mas ia ser trend top. Mais ou menos isso que fala, né? Do mundo. Principal hashtag do dia. A Virgem grávida. Um anjo me visitou. Ou você acha que não? A turma da fofoca estava pronta para espalhar. Maria e o José, todo mundo falava. Ih, olha lá. Aí, mãe, você falava tanto da Maria e do José, namoro santo, olha que ai, filho, você tinha que namorar igual o José e a Maria namora. Olha que exemplo. Aí, Maria está grávida. Porque o jovem, quando quer pecar, ele fica doido para ver outro pecar para poder jogar na cara dos pais. Se o jovem está pensando assim, aqui dentro, o sangue de Jesus tem poder, se liberta disso. O espírito não é bom. A gente não tem que ter prazer em ver o outro cair para justificar a nossa queda. Olha lá. Ela sabia que o José podia olhar para ela e dizer: hã? Anjo? Não, desculpa, eu não tenho estrutura para isso. Eu não consigo, eu vou embora. Uma mulher que sabia que a partir daquela visitação do anjo, ela tinha tudo para ficar abandonada. Sua família ia abandoná-la. Porque o perfil religioso, rigoroso da época não permitia. José, como é que vai acreditar numa história dessa? Irmãos, sabe o que eu enxergo nesse texto? E Deus me deu essa mensagem nesse mês. Quando começou o mês, essa mensagem falou muito forte comigo. É que as grandes viradas da nossa vida vêm em momentos de grandes conflitos, grandes crises. Mas nós precisamos nos lembrar que Deus está presente. E se Deus está presente, pode virar. Põe o primeiro tópico, por favor, para mim. Presta atenção nisso. Grandes marcas de fé vieram de grandes o quê? Viradas. Hoje, gente, o que tem de pessoas que dizem: para Deus nada é impossível, porque nada é impossível para Deus. A pessoa põe um quadrinho em casa, a pessoa põe lá, tem gente que vai pôr no status do WhatsApp essa semana, vai pôr lá no Instagram, não sei aonde, pois nada é impossível para Deus. Mas a pergunta é: a gente gostaria de ter ouvido, dentro do mesmo contexto de Maria? Porque a gente precisa entender que a Maria não estava indo buscar Deus e dizer: Senhor, o Senhor pode me curar. Ai, Senhor, o Senhor pode restaurar a minha família. Maria não estava pedindo nada para Deus. Na verdade, Deus visita Maria falando: estou virando a tua vida de ponta cabeça, e depois de virar de ponta cabeça, eu vou reerguer. E quando ficar bom, vai ficar ruim de novo. Como assim, pastor? Agora eu fiquei confuso. Porque primeiro parece que vai ficar abandonada, depois você vai ver que não ficou abandonada. Aí você vai ver Jesus crescer maravilhoso, aí você vai vê-lo morrer, ser humilhado, vai virar de ponta cabeça de novo, mas no final ele ressuscita e vai dar tudo certo. Mas presta atenção em quantas viradas aconteceram na vida dela. E sabe qual é o nosso problema? A gente quer navegar no mar como se ele fosse uma represa. A vida é um oceano, não é uma represa. Não, sabe, pastor, eu queria aquela calmaria. Não, tem onda. Tem vento forte. E toda vez que Jesus nos chamar para ir para o outro lado, para passar para outra margem, o diabo vai tentar provocar alguma tempestade no meio do caminho, para tentar fazer a gente desistir, voltar atrás. Mas ainda bem que você veio aqui nessa manhã, porque Deus tem prazer naqueles que não recuam, não desistem, não voltam atrás, mas permanecem até o fim, porque do outro lado tem milagres esperando você. Do outro lado tinham 10 cidades a serem alcançadas. Do outro lado tinha um ministério grande e poderoso para ser plantado. Do outro lado tinha uma grande virada para acontecer na vida de um homem possesso que nem corrente, nem cadeia conseguia prender. Do outro lado, os discípulos contemplariam com seus olhos mais um milagre extraordinário de Jesus. O que eu estou querendo dizer? Se você não desistir agora, se você continuar na fé agora, você está prestes a entrar numa série de milagres na tua vida. Se prepare. Inclusive o Espírito Santo acabou de dar aqui. O tema do mês de agosto será a festa dos milagres. Nós vamos falar de festas de milagres. Em Gadara,
houve uma mudança, uma virada tão grande. A família do endemoniado falou: agora nós estamos em festa. Aquele que era temido por todo mundo, agora recebeu o poder do céu. Ei, teu casamento está na hora de entrar numa etapa de festas, de milagres. Festas. Sua vida financeira está na hora de entrar numa etapa de festas, de milagres. Testemunhos, festas de milagres. Grandes viradas. E as grandes marcas de fé, quando a gente fala, Davi diz: o Senhor é meu pastor, nada me... Qual o contexto, qual o cenário que Davi diz isso? Um cenário de rejeição, porque ele é o filho bastardo. O cenário de exclusão, porque os irmãos são chamados à mesa quando o juiz, sacerdote, profeta vem à sua casa, Samuel, e ele não é chamado à mesa. Um cenário de raiva, de ódio, quando ele simplesmente vai levar queijo, pães para o chefe do exército e para os seus irmãos e olhar como é que está a guerra. E os irmãos dele chamam ele de presunçoso, orgulhoso. O que você está fazendo aqui? Só vim fazer uma entrega e estou olhando para ver os heróis, os valentes de Israel. Eu imagino que Davi diz: eu queria ter irmãos que me amam. Ei, igreja, Deus está tratando com gente que foi rejeitado pela família. O Espírito Santo está falando comigo aqui. Davi cresceu pensando: eu queria ter irmãos que me amam. Quem aqui tem irmãos que te amam? Ou pelo menos você acha, você acredita nisso? Eu acredito nisso. E eu espero. Davi cresceu num cenário que ele viu que, se era amor, era um jeito bem diferente de amar. O que está fazendo aqui, moleque? Sai daqui. Não é aquela coisa do Israel e Rogerinho. Sai daqui, Inho. Que é aquela coisa de briguinha entre irmãos, do momento, da idade. O Rogerinho vai lá e irrita Israel de propósito. Eu também irrita. O Marcelão. Ih, Marcelão, ontem eu gravei um vídeo, o Israel revelou você. O Israel chegou em casa e falou: que feio que você fez, Marcelão. Não, papai, é porque quando vocês não estão perto, ele me bate. Aí ele contou algumas coisas, depois nós vamos conversar. Como o Marcelão é grande, nós vamos conversar. Se ele fosse pequeno, talvez não conversaria, já ia para cima. Mas é grande, é melhor conversar, né, Zé? A gente pega se a Sandrinha te pegar, Marcelo não tem tamanho não, filho. A Sandrinha é o Davizinho, você é o Golias. Mas, gente, brincadeiras à parte, para pensar. Davi, eu queria ter irmãos que me amem, que ficam felizes com a minha chegada. Eu queria que meu pai se alegrasse em me colocar à mesa. Eu queria me sentir um filho amado dentro de casa. Eu queria me sentir um irmão amado, mas eu não sinto nada disso. Eu sou excluído. E aí de repente ele olha para as ovelhas e ele fala: até essas ovelhas são mais bem cuidadas e amadas, mais valorizadas do que eu na minha família. Se eu morrer, eles não estão nem aí. Já essas ovelhas eu não deixo morrer, eu encaro o leão, eu encaro o urso. Ei, Deus está dizendo para mim e para você: o nosso valor excede ao das ovelhas, ao de qualquer coisa. Deus matou o próprio filho numa cruz, porque não abria mão de mim e de você. É tempo de grandes viradas no teu coração. Chega de se enxergar como filho esquecido, excluído, abandonado, rejeitado. Ainda que você tenha sido, me deram para adoção, me jogaram fora, fui fruto de estupro, fui fruto de revolta, de ódio, de tanta coisa ruim. E Davi olha para as ovelhas e diz: eu queria ter o amor que essas ovelhas recebem de mim. Eu queria ter, eu não vou nem falar de irmão agora, não vou nem falar de pai. Eu queria ter um pastor como eu sou para essas ovelhas. E eu imagino Deus dizendo no ouvido dele: eu sou para você. E aí Davi, eu imagino, irmão, aqui eu posso viajar. Davi deve começar a chorar e escrever: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. O Senhor é o meu pastor e a presença dEle não me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me conduz às águas tranquilas. Até quando os meus inimigos vêm, Ele prepara um banquete diante deles e unge a minha cabeça com óleo, até o meu cálice transbordar.
transbordar. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me cercarão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor. Se meus pais não me querem, se os meus irmãos não me querem, se naquela casa eu não sou bem-vindo, eu sou bem-vindo na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É sobre isso essas grandes viradas. A gente lê o Salmo 23 como o Salmo do dinheiro. Para! É o Salmo do rejeitado. Salmo 23, meu pastor, nada me faltará. Aquele carro, aquela casa, aquele emprego. E pelo amor de Deus, não estou dizendo que Deus não se importe em nos abençoar financeiramente. Eu estou dizendo que a gente tem que parar de ter uma mentalidade limitada, cega, míope, bloqueada. O Salmo 23 não se trata de dinheiro, se trata de paternidade. Se trata de um homem que sente que não tem nem direito de pedir para ser um filho amado. Então pelo menos que eu seja uma ovelha. Que mesmo quando doer, o Senhor estará comigo, como eu estou com as minhas ovelhas. Quem está entendendo? Grandes viradas. Eu quero dizer para você mais uma vez que tem grandes viradas crescendo na sua vida. Crescendo. Na vida de Davi não foi da noite para o dia, aquilo foi crescendo, o relacionamento dele. À medida que ele se sentia rejeitado na casa de seu pai, ele crescia no relacionamento com Deus lá no pasto. Maria ouve do anjo. Para Deus nada é impossível. O Espírito Santo descerá sobre você, você vai ser cheio. Mas como isso? Eu sou virgem, fica tranquilo. Deus já preparou tudo. Mas eu vou ser abandonada, fica tranquilo. O teu milagre já começou a crescer dentro de você. O que o anjo falou aquele dia para Maria, o anjo dessa igreja está falando hoje aqui para você. O teu milagre já começou a crescer dentro de você, e você não terminará abandonado. Olha o que diz Lucas 1:26, para entender o contexto. No 6º mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia. A uma virgem de nome Maria, ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. O Senhor é seu pastor, Ele não te faltará, Ele está com você, amém? Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Eita glória. Ficará grávida, dará à luz um filho, o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Até aqui tudo bem, você vai engravidar? Ah, sim, eu estou casada com José, estou noiva, e quando consumar o casamento, agora está casada, agora pode ir para cima, só alegria. Aí meu filho vai ser uma bênção. Quem aqui tem filhos? Ouvir de Deus, teu filho é uma bênção. É bom ou não é? Quem ainda não tem, quer ter filhos? Ouvir de Deus, seus filhos vão ser uma bênção. É bom ou não é? Maravilha. Só que o anjo falou assim: Maria, deixa eu te falar, só que esse filho vai vir do tempo, do seu tempo de virgindade. Ela não morreu virgem, mas esse filho vai ser gerado no tempo da virgindade. Aí ela fica confusa. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou o quê? Virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será o quê? Santo. Santo é separado, tá? É consagrado a Deus. E será chamado filho de quem? Eu quero gerar coisas santas. Mais alguém? Separadas para Deus, consagradas a Deus. Aí diz mais: além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para, diga comigo, antes de Deus operar milagres na minha vida, Ele vai começar a cercar a minha vida de milagres, para avivar a minha fé. Essa é boa para você anotar. Eu vou dizer de novo, para você inspiração, não tem frase pronta, alguém anota, depois me dá. Antes de Deus operar milagres na sua e na minha vida, Ele vai cercar a nossa vida de milagres, para alimentar a nossa fé sobre o que Ele está anunciando que vai fazer. Como assim, pastor?
Maria, vai acontecer isso e isso, mas não é possível. Também não era possível a Isabel ficar grávida. Eu engravidei ela em idade avançada para gerar o João Batista e para alimentar a sua fé. O testemunho. Quem aqui tem ouvido o testemunho dos outros, dá um glória a Deus. É sinal que o teu está chegando. É sinal que o teu está crescendo, gente. Gente com uma visão medíocre, ou até maligna, fica com raiva, revolta, inveja dos outros contarem testemunho. Gente sábia diz assim: se começou a acontecer milagre ao meu redor, o meu está chegando. Se as Isabéis estão engravidando ao meu redor, daqui a pouco sou eu. Gente, vocês não estão entendendo. Se eu estivesse numa palestra de motivação, e os altos não sei o quê, e aí o pessoal começa a largar de ir para a igreja para ir para essas coisas. Que o meu ponto de crise é isso. As pessoas estão largando Jesus, pastores, trocando por gurus, e vão quebrar a cara. A maioria já começou a quebrar. E só se dá bem aqueles que vão mamando o dinheiro dos tolinhos. Porque cada um no seu lugar. Eu não estou aqui para estabelecer leis na cidade. Eu não estou aqui para governar a cidade. Jesus veio e nem falou: não, meu negócio não é com aquele trono ali não. Meu trono é outro. É gente que está entrando na área que não pertence a eles. Gente que compartilha tudo dos motivacionais e nada de Jesus, nada da sua igreja, nada do seu Deus. Está trocando. Onde está a sua fé? Onde está seu coração? A fé de muitos está em Mamon, está na autoajuda. A nossa fé tem que estar em Deus. Mas o pessoal vai captando e vai aprendendo com a Bíblia. Aí tem um vídeo muito bacana, eu vi esse vídeo até ontem. Já vi várias vezes, com várias embalagens diferentes. Alguém diz assim: se você andar com 3 pessoas saudáveis, você será a 4ª pessoa saudável. Se você andar com 3 pessoas determinadas, você será a 4ª. Se andar com 3 desanimados, você será o... Se andar com 3 mentirosos, você será o... Aí eles põem lá: se você andar com 3 milionários, você será o... ou o empregado deles. Ah não, é o 4. Que tem uns trouxas que estão sustentando os milhões dos outros, dizendo: está chegando a minha vez. Mas no reino de Deus não. Ei, se cerca de gente de testemunho, porque isso está avivando a sua fé e daqui a pouco chega o teu. Gente, pelo amor de Deus, sem entender, está aqui, ó. O anjo fala assim: Maria, dá uma olhada para Isabel. Tinha jeito? Não. Está grávida? Tá. Pois é, assim como tem milagre lá, tem milagre aí. Ei, olha para quem está do teu lado e diga: assim como tem milagre aí, tem milagre aqui também. A forma do anjo mostrar para Maria que o negócio é sério é mostrando um testemunho fora e dizendo que também tem um testemunho dentro. Para de olhar com inveja para o carro dos outros, para a casa dos outros, para o marido, esposa dos outros, para o emprego dos outros, para a cidade, para a igreja, para o não sei o que dos outros. E começa a dizer: se eu estou vendo um monte de milagre ao redor, é porque o meu também está chegando. O meu também está chegando. Agora não fica parado de braço cruzado não, se move. Se move. Põe o tópico aí para mim, por favor, presta atenção nisso aqui. Presta atenção. Não, peraí, volta. 38, põe só o 38. Verso 38, ainda bem que não entrou. Maria disse, o que a Maria disse? Sou serva de quem? Do Senhor, continua servindo a Deus. Que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Sabe qual é o erro de muita gente? Deus me dá uma promessa, agora eu não vou fazer nada. Maria, quando recebeu a promessa, falou: agora eu estou servindo a Deus. Quem é que tem promessa? Sirva a Deus. Sirva a Deus. O que eu já atendi de gente. É duro, irmãos. Não, eu vou falar isso, irmãos, mas é de coração sangrando. De verdade, Deus sabe. Que eu já atendi de gente que eu falo assim: não para de servir, você vai se perder. Não para de servir, você vai se perder, você vai perder sua família. Hoje eu vejo umas famílias que estão perdidinhas, perdidas no mundo, e estão achando que estão arrebentando. Agora estamos felizes. Eu falei: o quê? Nessa hora o pessoal fica: mas para de ser bobo. Estou 23 anos no ministério, conheço tantas famílias, tanta gente. Talvez fale assim: não, mas eu sei um. Pô, joia, se você pensa nesse um, eu tenho 10 para te falar, diferente desse um. Não, pastor, mas eu sei que esse é a hora que o senhor está falando. O que muda a tua vida? Nada. Leva um alerta para você. Quantos casos? Se você fizer isso, você vai se perder. Se você parar, e a pessoa para. A primeira ideia do diabo, o primeiro projeto do diabo para alguém que está com um problema é: pare de servir a Deus.
Eu li algo esses dias, aquilo mexeu comigo, é verdade. Quando Elias entrou em depressão, o que Deus fez? Duas coisas. O que Deus fez? Primeira, colou Eliseu nele. Deixa eu te mostrar alguém que está com fome e sede. Quando você estiver desanimado, triste, não fica perto de outro desanimado, triste, não. Pega alguém que está pegando fogo. Chega perto de alguém que está com muita vontade. Mas a gente procura alguém tão desanimado quanto ou mais. Estou desanimado. Eu achei que, sei lá. Você viu lá o Elton tocando, com a touquinha na cabeça. Aquele que está com frio, deu uma preguiça, vontade de ficar debaixo da coberta. Deixa eu falar com fulano. Não, fulano é muito animado. Se eu falar com fulano, ele vai falar, não, vamos servir. Deixa eu falar com outra. Não, esse aí também é muito animado. Fulano. Se eu falar, ele nem responde. E quando responde, você fala, oi. Vocês conhecem gente assim? Sem falar nome, sem olhar para o lado. Irmão, quando a gente quer desistir, desanimar, a gente procura alguém que fala, oi. Só para a gente se sentir menos, sabe? Você já deve ter ouvido, né? A alegria do gordo são duas, a comida e um mais gordo que ele. Achei alguém mais gordo que eu, tá pior que, olha os exames desse aí. Pelo menos eu não estou tão mal assim. Ei, eu preciso começar a colocar diante de mim um propósito de crescer. Maria, olha para Isabel, o que aconteceu? Milagre. E aí, na tua vida também é milagre. Elias, o que você está fazendo aí? Sai daí. Desce lá, unge o Eliseu. Quando que Elias desce para ungir o Eliseu está lá. E aí, o que vai ser hoje, Elias? Bora, o que nós vamos fazer hoje? E aí, Elias, me conta as novas. Você teve um tempo a sós com Deus. O que Deus falou? Porque o Eliseu, mesmo sabendo que o Elias está meio desanimado, está meio triste, ele está esperando um profeta. Irmãos, fala a verdade, você sai da tua casa domingo ou amanhã de domingo, esse friozinho, para vir ver um pastor desanimado pregar? Se eu começar a pregar desanimado, nem uma toca mais. Irmãos, vim pregar a palavra para vocês hoje pela misericórdia. Irmão, pela misericórdia que a gente está vivo. Então para com esse negócio de falar que é pela misericórdia, tá? Todo mundo já sabe. Conversa de gente preguiçosa. Eu não aguento isso. Irmão, só cheguei para a misericórdia, graça. Hoje o chicote vai estralar. Mas, você não sabe como é que foi minha semana? O chicote estralou a semana inteira. Eu vim para a igreja receber uma palavra de fé. Ainda que eu tenha que ser confrontado, corrigido, uma palavra de fé. Alguém está comigo nessa? Pelo amor de Deus. Jesus falou, o que vocês foram ver no deserto? Uma tocha acesa. Irmãos, se eu chegar aqui e falar assim, irmãos, para Deus nada é impossível, né? Só o fato da gente estar aqui no culto hoje, né? Deixa eu ver se vai vir mais alguém. Deixa eu mandar uma mensagem no grupo. Ei, alguém mais quer vir? Irmão, você sai correndo daqui desanimado. Agora, quem você é dentro da tua casa? O que anima ou desanima? O que motiva as pessoas ou o que desmotiva? Nós estamos precisando de mais Isabéis. Nossa, Deus, isso aqui é forte. Gente, com todo carinho, sem julgar, mas julgando, tá? Calma. Não é julgar do mau sentido, no bom sentido. Quem que foi maior? Calma que não estamos fazendo aqui uma competição. É só para ilustrar a ideia. Maria ou Isabel? Pelo amor de Deus, vocês têm dúvida? Meu Deus, estou preocupado. Maria ou Isabel? Por quê? Concebeu Jesus. Acabou, top of mind, como diria meu amigo Ivan. Acabou, bateu, zerou a vida. Maria carregou Jesus no ventre, pronto, zerou a vida. Ela podia assim, Jesus nasceu, despede em paz a tua serva. Acabou. Zerou a vida. Aí Deus, presta atenção nisso. Maria, oi. Vem a Maria e a Isabel aqui. Corre duas, uma e um, sei lá o que. Rápido, duas pessoas aqui desanimadas nessa igreja, gente. Sangue de Jesus tem poder. Isso. Está dormindo hoje? Estou percebendo. Quem que é a Maria, quem que é a Isabel? Escolhe, quem é a Maria? Não pedi para você. Quem é a Maria, quem é a Isabel? Olha lá, todo mundo apontando para cá, lá. A Jenny e a Carla apontaram tudo para cá. Pronto, aqui é a Maria. Todo mundo aqui é a Maria. Não, é que você tá desconectada, filha. Se você estivesse conectado, você ia entender a bênção. Você está sendo abençoado e não entendeu.
Você está vendo? A gente é assim, ó. Agora eu lembrei do Israelzinho, né? Da música que ele fala, quem está certo é a Maria. Mas lá é da outra, da Marta Maria. Volta para Maria, mãe de Jesus. Presta atenção nisso. Aos olhos de todo mundo, e obviamente, quem é maior? A Maria ou a Isabel? Por quê? Jesus, joia. O anjo vem e fala assim, Maria. Aí Maria olha e fala, oi, você vai dar a luz. Aí você fala, como? Eu sou virgem. Olha, o Espírito Santo vai descer sobre você. Fala, mas isso não é possível. Aí eu vou dizer, mas nada é impossível para Deus. Olha para Isabel, essa velha. Ah, por isso que eles escolheram. Agora eu entendi a escolha. Foi essa a ideia, né? É muito bom ser família. Não, tem microfone para você não. Se eu fosse dar microfone, ia dar para Maria, não para Isabel. Hoje está falando com a Maria. Isabel só fica como referência. Acho que é outro motivo que escolheram você para ser Isabel. Se deixar você falar, a casa cai. Ei, Maria, você que é a bem-aventurada, olha o testemunho da Isabel. Olha o testemunho da Isabel. Presta atenção que tem gente olhando para o meu e para o seu testemunho, alguém que vai ser maior que a gente. E glória a Deus por isso. O nosso testemunho está crescendo e muita gente vai viver grandes viradas, irmão. Obrigado, Maria Isabel. Pode descer. Ah, irmão, quem ficou em casa dormindo perdeu. Que Deus me dê graça, que eu não sei como que eu faço à noite. Porque, irmão, vocês não fazem ideia, quando o culto de manhã pega desse jeito, eu fico a tarde inteira falando, Deus, e agora? Ei, a Maria carregou Jesus no ventre. Teve que ter uma Isabel de referência. Quem é a tua Isabel? É quem fala mais mal do que você dos outros? É o mais desanimado que você? É o mais preguiçoso que você é? Domingo é aquele que dá um pulo na cama e diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou aquele que diz, tem que ir mesmo. É aquele que fala, começou mais uma semana. Essa semana eu vou realizar grandes conquistas. Essa semana eu vou fechar grandes negócios, grandes contratos. As duas que vieram aqui são vendedoras aí. Vendedora não, quem vendedor é ruim. São representantes comerciais. Vão passar a gerência, vão passar a empresárias. Essa semana eu estou subindo mais um degrau. Essa semana eu assino um contrato. Essa semana eu avanço. Mas eu preciso olhar para a gente assim, quem está entendendo? A pessoa fala muito de ambiência, mas onde estão os olhos? Não adianta mudar de ambiente se os olhos estão lá embaixo. Primeiro muda a visão antes de querer mudar o ambiente. Muda a essência. Porque gente mudando de ambiente por inveja está cheio. Gente egoísta, invejosa, mudando de ambiente está cheio. A pessoa muda porque ela pensa nela, ela e ela. É o eu e depois eu. Primeiro Deus vai tratar a essência. Maria, está gerando dentro de você, para depois crescer e ser revelado ao mundo. Deus está gerando grandes viradas dentro de você, para crescer e ser revelado ao mundo. O anjo fala isso. Maria diz, aconteça comigo como o Senhor quer, pois sou serva, eu vou servir. Olha para quem está servindo, olha para quem está gerando, olha para quem está com fé, olha para quem crê. A gente tem mania de olhar para quem está saindo, quem está traindo, quem está mentindo, quem está pecando. Você viu, fulano pecou. Quando a pessoa fala assim, você fala assim, você também. Não, sim, e você também. Você vai ver como acaba o assunto rápido. Você quer apoiar pecador? Eu quero, estou aqui te ouvindo, estou te apoiando. Vamos levantar, vamos sair desse pecado. E se você me ajudar, a gente intercede pela pessoa parar de pecar também. Pode ser assim? Você vai descobrir se a pessoa realmente se importa e quer ajudar, ou se ela só quer falar mal. Você viu? Ei, vamos redirecionar nossa visão. Gente, tinha mulher perturbada nos dias de Maria? Tinha mulher desanimada? Tinha mulher pecadora? E Deus faz ela olhar para quem? Para uma senhora, uma velha, que era referência para a mais nova. A doideira. A velha não entendeu nada. Ela achou ruim de ser a referência. Porque as coisas de Deus são loucura para o homem. Imagina. Mas quem já tinha parado de pensar nisso? Que a Isabel foi referência para Maria. Deus está gerando algo em você e em mim,
para ser referência para outros. O Rogerinho está aqui na primeira fileira, ele precisa olhar e falar assim: meu pai serve a Deus. Em nome de Jesus, nunca vai desviar, nem ele nem o Israel que chegou ali. Mas se algum jovem, ou dos nossos filhos, ou de quem, algum dia pensar em querer, que não seja nenhum, porque olhou para o nosso mau testemunho. Eu vejo um tal de gente que quer os filhos servindo a Deus, mas a pessoa não respeita ninguém, não ouve ninguém. E quer. Aí quer pregar dentro de casa, honra os filhos, mas não honra ninguém. A gente precisa entender o que nós estamos plantando. O Rogerinho e Israel vão saber que não é para eles enrolarem mulher nenhuma. É para casar. É para o quê? Casar, tudo bonitinho, põe lá no papel. Pastor, não tem dinheiro para dar uma festa. Eu falei que tem que dar festa? Eu estou falando que não pode? Mas tem que casar. A minha esposa recebeu o meu nome. Não sei se é honra, não é vergonha, não. Honra. Senhor e senhora Smith, Fontelas. É nós. Com as qualidades e com os defeitos, com as bênçãos e as responsabilidades, com tudo. Agora, está vindo uma menina. Eu vou poder finalmente falar o que eu ouvi minha mãe falar a vida inteira. Minha mãe falou assim: respeita a filha dos outros, lembra que você tem irmã. A vida inteira, irmão. Eu não era de Jesus, eu queria bagunçar com a mulherada. Um homem perturbado aí no mundo, mas só quer bagunçar. As meninas pensam que ele me ama, mas nada. Ele quer só aproveitar. Eu antes de Jesus queria bagunçar. Aí minha mãe falava assim, ó, ficava aquela voz: vê o que você vai fazer com a filha dos outros, lembra que você tem irmã. Aí eu olhava para minha irmã, quando alguém chegava perto da minha irmã, eu corria de pau. E irmãos, fui colocado para fora de barzinho, segurança, aquele escândalo, sabe aquela vergonha que o bar inteiro para olhar, barzinho com as 300 pessoas e todo mundo para olhar você querendo bater num amigo, porque falaram que o amigo ia ficar com sua irmã. Eu era desse, irmão. Eu não tinha o tamanho, quer ficar com sua irmã, não importa o tamanho, eu pego um pedaço de pau e eu dou nele. Mas eu queria ficar com a irmã dos outros. Agora eu vou poder dizer: ei, vê lá o que você vai fazer, que você tem irmã, rapaz. Ei, referências. As nossas grandes viradas acontecem e passam por boas referências. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo diz: Cristo é a minha referência. Se vocês não conseguem ainda olhar direto para Ele, pelo menos olhem para mim. Paulo não está dizendo: eu sou o novo mediador entre Deus e vocês. Não. Ele já coloca Cristo na ponta da linha lá. Ele diz: vocês não conseguem olhar direto para Jesus, então começa olhando para mim, porque vocês são gentios. Vocês não se acham dignos. Olhem para mim, e a partir de mim olhem para Cristo. Quem está entendendo? Diga que a minha família, ao olhar para mim, veja Cristo. Que os meus amigos, ao olhar para mim, vejam Cristo. É sobre isso o Evangelho. As pessoas precisam ver Jesus em nós. E aí, Maria, estou grávida. Nossa, Maria, e essa barriguinha? Jesus está crescendo. Ah, irmãos, pelo amor, tem gente que já falou assim: ai, pastor, então eu vou poder falar que a minha barriguinha é Jesus crescendo. Ei, as pessoas precisam começar a olhar para mim, para você e dizer: Jesus está crescendo aí, hein? Ah, Jesus, o que você mudou? Antes você já ia pegar, já brigar, e você foi tão calmo. É que Jesus está crescendo em mim. Nossa, mas como é que você deu essa resposta tão mansa? Na hora que aquela pessoa falou aquilo, eu falei: nossa, o bicho vai pegar. Peguei até o celular para filmar. Mas que decepção, um videozinho show, você dizendo Deus te abençoe. Nossa, amiga, você perdeu o jeito da coisa. Ô, cara, você está frouxo, hein? Jesus está crescendo em mim. Põe o tópico, por favor. Gente, essa mensagem está, no bom sentido, difícil de sair aqui do Lucas. Na quarta que eu preguei também, nós ficamos no Lucas. E hoje vamos ficar no Lucas, tá bom. Você não precisa que o anjo esteja com você, que o anjo esteja o tempo todo com. Você precisa da palavra. O anjo veio, deu a palavra e depois deixou, saiu. Você não vai passar a semana inteira, todo dia, no ambiente de igreja, no ambiente de palavra. Mas a palavra está dentro de você. Essa palavra vai crescer. Essa palavra vai gerar grandes milagres na tua vida. Tua vez está chegando, tua hora está chegando, a barriguinha está crescendo, o espiritual está desenvolvendo, e a glória de Deus vai se manifestar
por completo, com grandes viradas na nossa vida e também através de nós, em nome de Jesus. Só quem crê diz, pode aplaudir a Jesus, Ele merece.